Boa noite a todos. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha pelo canal lac.consolador, LACC.consolador. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje que nós nos propusemos é A minha paz eu vos dou. É baseado num texto do evangelista João, no capítulo 14, verso 27. A minha paz eu vos dou. Mas antes de começarmos o nosso tema, eu gostaria de fazer uma citação de duas perícopes de dois pacifistas mundialmente conhecidos. Abro aspas para a primeira. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido Mahatma Gandhi. Mahatma significa a alma grande. E a outra, abrindo aspas, a paz vem de dentro de ti próprio. Não a procures à tua volta. Siddhartha Gautama, o Buda, que nasceu no século VI a.C. E Buda também é uma palavra que significa o iluminado. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A paz dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A paz dos que se revoltam no quadro de suas lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. E a paz dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. E a paz dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A paz dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 105, com o título Paz do Mundo e Paz de Cristo. Estão ouvindo bem aí atrás? Alô? 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 Agora? Ok. Acontece com essas coisas, né? Esse texto que acabei de ler é uma obra-prima do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Há pessoas que dizem: sou uma pessoa boa, honesta, não prejudico a ninguém, pratico a caridade, sou bom pai, esposo, filho. Entretanto, tudo na vida parece dar errado para mim. Esse tipo de argumento, para o espírita, não faz sentido, considerando que somos espíritos com longa estrada percorrida e muito ainda a percorrer. Não obstante, não devemos atribuir toda a nossa desdita ao passado, visto que Deus
em sua infinita misericórdia, atenua nossas penas, convertendo-as em novas oportunidades. Portanto, devemos olvidar o passado, esquecer aquilo que já passou. Nós que somos espíritas, reencarnacionistas, acreditamos na lei de causa e efeito, portanto, temos nova chance, mas não devemos nos ater ao passado. Por quê? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, sempre atenua as nossas penas e as converte em novas oportunidades de soerguimento. Portanto, devemos olvidar o passado e observar o que estamos fazendo no presente, para não reincidirmos em novos erros cometidos e evitarmos o cometimento de novas faltas. Eu peço licença para trocar de microfone, que houve um problema aqui. Acho que está ruim, eu vou pegar esse aqui, viu? Aqui, pode puxar aí que ele vem para cá. Tá bom aí. Aqui já dá. Tá. Não adianta que a gente insiste, mesmo que eles não queiram. O assunto hoje é paz e nem sempre querem paz, né? Então a gente insiste. Bom, como dizia, eu recomendo a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, no capítulo 5, nos versos 4, nos itens 4, 5 e 6, causas atuais e anteriores das aflições. Ali a gente tem uma ideia bem detalhada do que estamos tratando aqui hoje. Quem gosta de ler, está aí a sugestão. E quem não gosta, passe a ler só hoje, para ver o que eu estou falando aqui. Bom, o que será que Jesus quis dizer quando usou aquela expressão tão bonita, que eu chamei de perícope, que é a mesma coisa? Deixo-vos a paz. O texto é do evangelista João, no livro que leva seu nome, no capítulo 14, no verso 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim disse o Mestre Jesus. Jesus, quando pronunciou essa sábia expressão, ele falava aos apóstolos. Mas penso que também ele falava para todos nós, em humanidade, até os dias de hoje, posto que sua fala é atemporal. Os ensinamentos do Cristo transcendem o limiar dos séculos. Eu já visto que já passam de 2 milênios da sua chegada no orbe terreno. Penso que em sua fala ele também não estava expressando simplesmente o desejo de paz, uma paz simples. A paz que Jesus falava, que disse que eu vou lá dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá, era uma paz diferente. Mas ele também disse algo, paradoxalmente falando, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 34. Vejam, no começo, no texto de João, eu vos dou a minha paz. E Jesus, sempre que chegava nos recintos, nos locais fechados, ele sempre dizia que a paz seja com todos. Então ele era o mestre da paz. Mas Mateus, antes chamado Levi, o cobrador de impostos, Mateus registra que ele disse uma coisa em sentido contrário a essa paz que ele disse que nos dava, diferente da que o mundo nos oferece, o mundo material. Abro aspas para Mateus, capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada
Foi lido no texto aqui evangélico, né? Quem prestou atenção. No texto disse a divisão, que algumas traduções falam a dissensão, a separação, a guerra. Vejam bem, no meio militar há uma expressão que diz mais ou menos assim. E eu, certa fase da minha vida, fui militar já há muito tempo, deixei as fileiras das armas. Então, esse lema no ambiente militar, de um modo geral, é o seguinte: se queremos a paz, devemos nos preparar para a guerra. E há até uma certa lógica nessa expressão, nesse lema, nos meios militares. Aqui é o conceito de que uma nação que deseja paz deve investir e preparar suas forças de segurança, suas forças armadas, para, no caso de uma possível ameaça externa, ter os meios necessários para a defesa de sua nação, mantendo assim a integridade e a segurança, a paz do seu povo, de sua nação. Até aí, perfeitamente lógico esse lema, não é? Porque se você não estiver preparado, o inimigo invade e todos perecem. Então precisa, para manter a paz, estar preparados para um conflito eventual, torcendo que ele nunca chegue, mas temos que estar preparados. Mas quando Jesus disse, segundo o registro de Mateus 10:34, que não veio trazer a paz, mas a espada, a separação, e diz mais que veio separar a sogra da nora, o pai do filho, o irmão da irmã, e veio até a fogo a terra, e quer mais que esse fogo pegue logo e incendeie tudo. Carece de certo estudo, de certa, eu diria, exegese, para entendermos o sentido filosófico da perícope tão sábia do Cristo. No dizer do apóstolo Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Não devemos nos ater à letra pura e simplesmente, mas buscar o entendimento filosófico do sentido da letra. Então, quando no registro de Mateus, ele diz que não vem trazer a paz, mas a guerra ou a espada, ele não se referia como espada à lâmina de dupla face, ao gládio, que decepa, que fere, que mata, que ceifa vidas no combate. Não. A espada, no caso que Jesus se referia, é uma linguagem figurada, expressão de retórica, sugerindo o conflito e a luta travados consigo mesmo. É você lutando contra você. E também contra aqueles que divergem, que pensam diferente, em todos os campos filosóficos, ideológicos, religiosos. Imaginem, nós aqui, espíritas, tentando falar de reencarnação, ou mesmo de comunicação com os mortos, morto não fala, portanto com os vivos, mas fora do corpo, fora da carne, tentando falar sobre reencarnação e comunicação com os espíritos que já viveram na carne e agora estão desencarnados no plano espiritual. Se você tenta falar sobre um assunto dessa ordem com um irmão de fé evangélica, meus respeitos, ou com um irmão de fé católica, igualmente cristão, como nós espíritas o somos, mas eles têm um outro entendimento, se baseiam na Bíblia como sendo a palavra do Senhor e naturalmente iriam invocar o livro
do Pentateuco mosaico, Deuteronômio, no capítulo 18, e ainda outra obra também do Pentateuco mosaico, Levítico, invocariam certamente uma das cartas paulinas, onde o apóstolo dos gentios vai dizer que ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se depois o juízo final. Logo, não existe comunicação com os mortos. Esse negócio de psicografia, mediunidade, às vezes até entram em outros termos, que é o maligno, que é Satanás, que se traveste de um anjo bom para enganar e tirar os filhos de Deus. Nós respeitamos toda a linha de entendimento, até porque o Espiritismo é uma doutrina que pauta por respeitar todos os segmentos de fé, mas tem um entendimento próprio e diverge em muitas coisas. E a gente segue a nossa linha. Imagine ainda que você, na sua casa, você sendo espírita, o seu pai, por exemplo, é católico, praticante, porque tem muito católico de IBGE, né? Qual a sua religião? Bota aí, católico. Pronto, católico. Mas o católico praticante, como eu um dia fui, dado eu ter um conhecimento até razoável dos textos bíblicos, porque eu estudava a Bíblia e gosto, porque ali é um repositório histórico muito grande de profecias, sobretudo no Novo Testamento, que é onde eu me agarro, que me fascina mesmo as coisas que falam do Cristo. Mas então, como dizia, você é espírita, seu pai é católico, a mãe evangélica, o outro irmão ateu. Ainda tem um outro irmão que é holístico. Eu não tenho fé definida, mas para mim tudo vai. Se você fala num desses assuntos, naturalmente que forma-se um conflito dentro de casa. Olha a paz que Jesus disse que não veio trazer. Olha o irmão contra irmão, o pai contra o filho, a nora em oposição à sogra, ambos se separando e às vezes ficam com certa divisão mesmo, de malquerença, porque dizem que ele não é salvo porque não aceitou o Senhor, porque não crê na palavra de Deus, e a Bíblia não é um livro para se estudar, é para se cumprir, dizia um amigo meu que é pastor. Eu apenas disse que penso diferente, não se adianta discutir, temos que respeitar, não é? Então, é um tipo de paz que Jesus disse que veio trazer, que em alguns casos, como diz Mateus, paradoxalmente, provoca um desentendimento, um conflito, não um conflito beligerante com armas ou com vias de fato, agressão física, mas às vezes até com agressão verbal, afastando-se porque talvez eu esteja com parte no maligno, porque não creio do jeito que ele crê. Quando o próprio Cristo, certa vez, disse aos discípulos, olha, muitos de vocês que dizem Senhor, Senhor, não estarão comigo nos céus. E muitos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas estarão. Então não é a religião que vai lhe salvar. Quem lhe salva são as suas obras. Vide a carta de Tiago. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostro pelas minhas obras a minha fé. Quanto à narrativa de João 14, 27, hoje vocês gravam, né? Como aquela, João 8, 32, conhecereis a verdade hoje. João 14, 27. É o capítulo 14, verso 27. Ali o mestre fala de dois tipos de paz. A que o mundo material nos dá, nos oferece, e a paz que ele nos dá. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Aí sugere que ele faz uma distinção clara, dizendo que há dois tipos distintos de paz. Imagine você numa varanda, vista para o mar, uma praia bonita, ou para um bosque, um jardim florido,
onde haja silêncio, sem a presença das pessoas, sem o barulho dos carros, sirenes, silêncio total. Tipo um recolhimento, um retiro, que eles fazem na Semana Santa, no Carnaval. Ali você encontra sossego, descanso, o recolhimento, o isolamento. Você encontra qualquer coisa, menos a paz. Até devemos, eventualmente, nos recolhermos para meditar, para orar, para se conectar com a divindade. Embora possamos fazer isso no táxi, dentro do carro dirigindo, tomando café, antes de dormir, caminhando na praia, correndo, fazendo sua calistenia física. Mas, às vezes, a gente precisa de um momento de recolhimento. E é bom. Mas não o recolhimento fugaz. Eu vou me isolar para ficar distante do mundo material, do pecado, da luxúria, da maledicência, que hoje o mundo está perdido. Eu prefiro ficar em paz. Você não está em paz, você está isolado. Isolamento não significa paz. Quem opta por isolar-se encontra sossego, descanso, menos a paz. Isolar-se é atitude fugaz, como disse. Muitas vezes, muitas pessoas dizem assim: preciso ficar em paz. E quando se encontram sozinhas, planejam muitas coisas que vão de encontro às leis divinas. Homicídio, suicídio, estupro, furto, todo tipo de maldade. Não fala, mas pensa, fazendo conjecturas maldosas a respeito do vizinho, da filha do vizinho que chegou ontem, meia-noite. E eu não sei porquê, estava na janela só olhando e vi, coincidência, quando ela chegou. A minha pode chegar às 3 da manhã, mas a minha foi porque foi a direita. A gente sempre, né? Então, é o tipo de paz que a gente imagina que tem, que o mundo nos oferece e que a gente se compraz até com esse tipo de paz. Quietinho, no silêncio, estou na paz, estou de boa. Será que é paz? O homem, no dizer de Aristóteles, grande filósofo ateniense, ele diz que o homem é um animal social. Como tal, necessitamos da companhia uns dos outros. Por quê? No contato social, eu ensino aquilo que eu já consegui amealhar de bom até agora ao outro que ainda não conseguiu aprender. E eu aprendo com o irmão do lado aquilo que ele já consegue aprender e eu ainda não alcancei aquele estágio. É um aprendizado mútuo, recíproco. É um toma lá da cá, no bom sentido. É um ensinando ao outro. E no dizer do Francisco de Assis, o santo dos bichos e dos pobres, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E ele diz, amar, muita gente canta a música, amar e ser amado, mas é amar que ser amado. O pronome aí dá uma conotação diferente. É amar ainda que não seja amado. É isso que o Francisco diz para a gente, na sua linda prece. Então, o convívio social nos permite doar e receber, ensinar e aprender. E isso é paz. A paz que Jesus nos oferece não é o sossego, o descanso, muito menos a fuga dos problemas pelas vias do isolamento. Ao contrário, a paz que Jesus nos dá, como ele próprio disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz dinâmica, não é a paz do ócio. Dinâmica é uma das leis da física. Então significa que a paz é algo que exige de nós, pacifistas, que queremos ou buscamos a paz, é algo que exige luta, atitude, ação.
Como sentir-se em paz com o irmão do lado em sofrimento, em aflição? Como? Como ter paz de espírito quando tens uma mesa fausta, abundante, enquanto o vizinho do lado ou ao lado não tem um pão sequer para alimentar o filhinho? Como dizer estou em paz diante do irmão que recorre a você em busca de um auxílio que muitas vezes não lhe custa nada, não lhe gera nenhum ônus, e você dá uma desculpa e nega aquele auxílio que para aquele irmão em aflição às vezes era tudo o que ele precisava e para você não custava nada, mas você o negou. Há um dito popular que diz: quem quer, dá, e quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Como querer paz, meus irmãos, se somos, ou melhor, se ainda não somos indulgentes para com as imperfeições dos nossos irmãos? Se ainda não somos benevolentes para com todos, e se ainda não oferecemos o perdão àqueles incautos irmãos que por ignorância, por desconhecimento das leis divinas, nos ofendem? É algo a refletir, não é? Um pastor batista americano, nascido no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Esse estado é bastante conhecido pelo solo avermelhado, tipo argila. E lá, muitas pessoas possuíam escravos. Esse pastor, seu nome é Martin Luther King Jr. E ele fez um discurso que imortalizou-se. O discurso tem um título, em inglês, I Have a Dream, e que em português, todos sabem inglês aí, eu não sei nada, só decorei a frase, eu tenho um sonho, I have a dream. Esse discurso, muito emblemático, foi essencial no movimento dos direitos civis dos Estados Unidos da América. Foi considerado por muitos um dos melhores discursos de todos os tempos e o melhor do século XX. Penso que ele só perde para o maior de todos os discursos que foi pronunciado e está registrado no capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus, conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Na verdade, ele foi um grande discurso que Jesus pronunciou. E ali ele estabelece todo um código de ética e de moral que eu costumo dizer um verdadeiro manual de comportamento, manual de instruções do ser humano. Se você esquecer todo o texto bíblico, toda a codificação espírita, todos os textos espiritualistas, mas se ativer nos 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ser considerado o que a doutrina espírita chama de homem de bem, porque você vai praticar tudo que Jesus nos ensinou. E aí estaremos no caminho certo, seguindo a bússola que nunca perde o rumo, que é Jesus. Pois bem, as palavras do pastor Luther King Jr., que foram proferidas nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C., nos Estados Unidos, no dia 28 de agosto de 1963. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos era aquele outro conhecido também, John Fitzgerald Kennedy, que morreu no mesmo ano deste discurso. Logo, alguns meses depois, foi assassinado. Nesse ato, o pastor Luther King fez um verdadeiro clamor pela justiça, pela liberdade e pela igualdade dos direitos, não só entre negros e brancos, que era a causa principal de sua bandeira de luta, mas não era um discurso meramente antirracista. Não. Era um discurso onde ele lutava pela igualdade entre as pessoas, fossem brancas, negras, índios, pobres, ricos, judeus, ateus, cristãos, muçulmanos,
ele lutava pelos direitos iguais entre os seres humanos de uma forma geral. Ele buscava paz entre todos. Entretanto, buscava paz, não aquela paz ociosa do descanso, do recolhimento. Ele buscava paz pelo movimento de luta, não a luta com armas, a luta beligerante, mas com as armas do espírito, do coração, da alma. Como vemos, esse tipo de paz, podemos dizer que assemelha-se à paz que o Cristo nos oferece, diferente da que o mundo material nos dá. Um outro líder pacifista, também conhecido, que deu sua vida pela paz, foi o indiano Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi. Ele nasceu em Porbandar, na Índia, no dia 2 de outubro de 1869. Gandhi foi o principal personagem da independência de sua pátria, da Índia. A Índia era então, na época, colônia britânica e ganhou destaque na luta contra os ingleses pelo seu projeto de não violência, porque ele dizia que se houvesse derramamento de sangue, que fosse o nosso, não dos irmãos inimigos que nos oprimem. E por fim, em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia, mas para a tristeza geral, um ano após conquistar a independência, Gandhi é assassinado a tiros. Interessante que ele é assassinado por um seu compatriota, um hindu, um indiano. E por que, meu Deus? Se ele lutava pela paz, conquistou a paz, a Índia agora era um país livre. Vejam como é aquele tipo de paz que Jesus disse em Mateus, que eu não vim trazer a paz, mas o conflito, a espada. Com a independência, a Índia era um país ainda hoje muito grande, mas era maior ainda. Houve uma divisão, os professores de história se conhecem melhor que eu. Então houve a divisão e uma parte grande tornou-se no que hoje é o Afeganistão, com predominância islâmica. E os indianos queriam a qualquer custo que todos fossem hindus. Não aceitaram que os irmãos afegãos, agora afegãos, fossem muçulmanos. Todos tinham que ser hindus. Então, Gandhi, que não se opunha à fé do outro, respeitava a sua fé, tentou apaziguar aquela situação, mas foi assassinado por um seu compatriota. No dia 30 de janeiro de 1948, um ano após, né, a libertação da Índia. Seguindo a tradição, naturalmente, o corpo dele foi incinerado e suas cinzas foram depositadas no rio Ganges, que para ele, os indianos, é um local sagrado. Então, novamente, eu volto. A paz que Gandhi, que Luther King buscaram e lutaram, se assemelha àquela paz que o Cristo nos dá. Não a paz do descanso, do ócio, a paz fugaz. Eu me isolo, o vizinho está maltratando o outro, mas não é comigo, então não vou me meter no bolo. Eu não tenho nada a ver com isso, vou procurar a minha paz. Aí eu fujo e deixo o pau quebrando. Essa é a paz do mundo. A paz que Teresa de Calcutá buscava quando cuidava dos feridentos, leprosos, moribundos de todo matiz. E ela não tinha medo de pegar doença. Ela lutava contra a injustiça social, a favor da pobreza. Essa era a paz que Jesus queria que ela buscasse. Que irmã Dulce, aqui na Bahia, nossa conterrânea brasileira, né? Também buscou, semelhante a Teresa de Calcutá. E por que não falar do nosso querido Chico Xavier, o grande profeta do Espiritismo, que deu sua vida à causa espírita, por amor a Jesus? Ninguém amou mais o Cristo aqui do que ele. Ele não tinha hora para atender a um necessitado quando lhe era solicitado. Ele que dizia
se eu tenho apenas 2 pés, para que mais de um par de sapatos? E ele recebia muitas doações, sapatos bons. Seu Chico, esse sapatinho velho, ele me disse, muito obrigado, meu filho, dê para aqueles outros. Uma cama bacana, o senhor dormindo numa caminha, uma cama simples, durinha, quem foi lá disse que era assim, sem nenhum conforto, não tinha colchão D45, essas coisas não, de mola ensacada ou coisa do tipo. Era uma caminha simples, rude. Aí dava uma cama bacana para ele. Mas tem tanta gente precisando aí. Muito obrigado, irmão, Deus lhe abençoe. Aí depois, bote lá para aquela instituição, para aquele irmãozinho que veio pedir. Então, esse homem, também podemos dizer que foi um grande avatar da paz. Ele buscou a paz que Cristo nos deu. Para entender bem o significado de paz ou da paz do Cristo, é necessário refletir sobre o que habitualmente se concebe por paz. A paz, nos dicionários, tem um significado como, por exemplo, identificam-no como ausência de guerra. Antônimo da guerra, a paz, né? Descanso, silêncio. A paz, eu até anotei aqui, viu? A colinha, que eu até sei algumas besteiras, mas eu gosto de pegar a cola para não dizer impropriedades. Paz vem do latim pax, que é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, ausência de perturbações e agitação. Também do latim pacem, ou absentia belli, olha, bonito, né? Que pode ser entendido como ausência de violência à guerra. Bom, na perícope, eu gosto dessa expressão, né? Nessa expressão pronunciada por Jesus, a paz que ele fala é a paz dinâmica, a paz que requer movimento, atitude, até a luta, não beligerante. A boa luta, o bom combate, como dizia o apóstolo dos gentios, eu venci o bom combate. Veja, no silêncio, no descanso, por si só, não significam necessariamente algo de bom. Imagine que numa penitenciária, no meio da noite, pode haver descanso, silêncio, tranquilidade absolutos. Os detentos que ali estão encarcerados, estão dormindo, em suas celas, tudo trancados. Mas é difícil conceber a ideia de que ali, aqueles irmãos que ali se encontram, apenados, estejam pacificados ou encontrem paz naquele ambiente, embora seja um ambiente naquela hora silenciosa, tranquila. Né? Ninguém imagina que haja paz ali. Há silêncio em determinados momentos. Em um charco, por exemplo, as águas são paradas e há silêncio no charco e em torno dele. Contudo, não se pode ignorar a podridão que ali jaz, oculta. Também é possível que algumas pessoas sejam imobilizadas e em silêncio, mas por medo. Não é paz, é medo. Estão tranquilas, silenciosas, quietinhas por medo, atemorizadas. Nunca o mundo precisou tanto de paz como nos tempos atuais. O mundo está cada vez pior, gente. Concordam? Quem concorda? Levanta a mão, por favor. Vou decepcioná-los. Falei até baixinho. O que está acontecendo com a humanidade? O planeta ainda tem jeito? Ou estamos vivendo o fim dos tempos bíblicos? Será o Apocalipse, que João narra no final do texto bíblico, no último livro do Novo Testamento? Será que estamos vivendo momentos apocalípticos? É o que muitos questionam
E eu questionando aqui foi quase unânime. Mas eu lhe digo, meus irmãos, não está pior não. O mundo está melhor. Há 50 anos, eu estou com 68, nasci numa cidade do interior de Alagoas, Piranhas, hoje até uma cidade turística. Mas lá eu lembro que a gente via uma tal de revista, Cruzeiro. Aí quando chegava alguém que vinha da capital que trazia, aí todo mundo queria ler, só tinha um, passava de mão em mão, a cidade tinha pouca gente. Só que quando a gente via a notícia, Miss Brasil, isso nos anos 60, Miss Brasil 62, a gente já estava no ano 63. E a gente lia aquela notícia como atual, porque não tinha outros meios. Quando chegava uma carta mesmo, não é meio não, era carta escrita à mão, com a canetinha de tinta, tinteirinho assim. Então, quando chegava uma carta, era 3 meses, 2 meses depois que foi enviada, contando as novidades. Hoje, com o recurso da tecnologia, a cibernética, as redes sociais, um fato que ocorre no Japão agora. Agora, aqui em Aracaju, se o pessoal burlou a norma, não atendeu o pedido, tiver com o celular ligado, alguém, por favor, gente, não olhe não, pode ver alguma coisa. Vai ver no mesmo momento o fato lá do Japão, agora a gente vê aqui. Então, o detalhe é que o que acontece no mundo, no mesmo instante se sabe. Eu vi um dia um grande expositor espírita, que não recordo o nome, que eu vejo tantos, com quem eu aprendo, e ele dizia que se, eu acho que foi Elahá, ele diz, olha, se o homem no século, há pouco tempo aqui na Idade Média, ele disse, se o homem naquela época tivesse descoberto a fórmula da bomba atômica, a humanidade teria se acabado. Hoje, muitos países já têm um recurso bélico atômico, mas fica um bradando para o outro, mostrando, vou apertar o botão, vou botar um míssil balístico que atinge a intercontinental, atinge Washington, lá do outro lado da Ásia, ele está dizendo isso. Mas ele sabe que se ele disparar esse míssil, as defesas do país alvo podem automaticamente disparar o contra-ataque e explodir aquele míssil ainda em solo do que emitiu aquele míssil, que disparou. E uma explosão atômica, já viu, né? Eles todos vão ser alvo. Então, eles que criam a bomba, que criam as armas nucleares, sabem do potencial destruidor que é. Então, ele ameaça. É como 2 atiradores de elite, um apontando para o outro. Olha, eu vou atirar, o outro eu atiro também. Mas todos os 2 sabem que são hábeis os 2. Ninguém sabe qual dos 2 pode atingir o outro primeiro. E às vezes não sai da ameaça. Então, a maldade que existe no mundo é grande. Porque nós estamos num mundo de provas e de expiações. Mas o mundo não está pior. Bom, onde está então a dificuldade de buscarmos a paz e de encontrá-la? Olha, uma música de autoria de um compositor nordestino, cujo título é Paz pela Paz. Ele começa a letra dizendo assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Preste atenção na letra. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Aí ele parte agora para o refrão. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Refrão. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz. Quem conhece essa música do Nando Cordel? Às vezes eu toco ela aqui, instrumental e até cantada em voz. Então ele diz, paz pela paz, pelas crianças, paz pelas florestas, paz pela coragem de mudar o que precisa ser mudado em nós, é a letra. Paz pela justiça, pela liberdade e pela beleza de te amar. Olha, e ele segue, é linda essa música, Nando Cordel, paz pela paz. Quem quiser, depois no YouTube vê. Então, gente, vejam, determinada casa pode ser silenciosa e ordeira pelo pavor que o chefe da família inspira. Não significa que ali há paz. Tem medo do papai, que é rigoroso.
A submissão criada pela violência nada tem de desejável. No âmbito internacional, por exemplo, no término de uma guerra, frequentemente são impostas duras condições ao país derrotado. Ocorre que uma paz que esmaga os vencidos contém em si mesma o germe de futuras violências. Também não raro percebemos coisas erradas acontecendo em prejuízo dos outros e às vezes preferimos ficar no silêncio, a título de preservar a nossa paz. É com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu prefiro a minha paz. E assim segue a vida. A paz, na concepção mundana, muitas vezes envolve opressão, perseguição e até conveniência. Mas não causa espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 9, no verso 6, ele já fazia alusão ao príncipe da paz, que séculos depois viria ao planeta, Jesus. E Jesus sempre ministrou a paz. Não obstante, enfrentou grande dificuldade na sua luta pela paz. Jesus não quer que sejamos enganados por uma pseudo-paz. Eu gosto desse termo, pseudo, não gosto do fake, porque hoje se usa muito fake news, né? É uma falsa notícia. Eu prefiro dizer, no nosso bom português, pseudo-paz, uma falsa paz, uma paz ilusória. Jesus não quer esse tipo de paz, que nos deixe conformados, acomodados, ou mesmo iludidos com a paz que o mundo nos oferece, porque esta é efêmera, é passageira, breve, dura muito pouco. A paz que ele nos oferece e quer para todos nós é duradoura, é perene. E esse tipo de paz, como eu disse antes, é dinâmica, exige ação, atitude de fazer o bem sem olhar a quem, como diz o dito popular. Amar o próximo como a nós próprios, como previsto no mandamento e foi corroborado pelo Cristo, o príncipe da paz. Chegando ao fim, peço venha mais 2 minutos à dirigente. Em resumo, meus irmãos, a paz do Cristo está à disposição de todos nós, de todos sem exceção. Entretanto, só poderá desfrutá-la quem praticar a lei de justiça, amor e caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo fala dessa lei. O Livro dos Espíritos também. Lei essa estabelecida por Deus, nosso Pai. Quem assim o fizer, e somente assim, encontrará a paz que o mundo não dá. Terá, enfim, a paz que Ele, o grande mestre da paz, nos oferece. E eu encerro essa nossa conversa de hoje com as palavras pronunciadas pelo grande mestre da paz, Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, que a paz de Jesus seja com todos vocês. Com vocês, queridos internautas, que assistiram até o final e que ainda assistirão em outras ocasiões pelo canal Larte.Consolador, também pelo canal @Beto Espírita. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção e até uma próxima oportunidade, se o bom Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de todos. Obrigado.